Shalom, meu amado, boa noite para você, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, e te dê uma noite de paz. Obrigado a você que tem visto os meus vídeos através do smartphone, tablet ou notebook. O assunto de hoje é de algo fundamental e também alarmante. É um subsídio aos nossos irmãos cristãos que estão vivendo momentos terríveis por causa da nossa sonegação, por causa do nosso silêncio. John Wilkes, no século XIII, disse: eu prefiro morrer por uma verdade do que falar 10 mentiras. Estamos vendo hoje os pastores sofrendo pelo fato de falar o que a Bíblia pensa sobre determinados assuntos. Eu, particularmente, não uso o meu conhecimento teológico para difundir ou ensinar qualquer tipo de informação acerca de tendências sexuais. Isso não me interessa. O que me interessa é difundir a palavra de Deus. Mas hoje eu faço esse vídeo polêmico e peço a você, meu seguidor, que entenda meu posicionamento, que respeite o meu posicionamento, que critique-me apenas pelaquilo que eu estou baseando-me dentro daquilo que eu penso e que eu creio. Se você é ateu, se você é candomblessista, se você é umbandista, se você pertence ao kardecismo ou qualquer tipo de religião, ou até mesmo ser um sincretista religioso, eu te respeito demais. E eu quero que você me respeite como judaico-cristão. Então, o que diz a Bíblia? Nós vamos falar sobre o texto bíblico, talvez, que mais falou abertamente acerca do homossexualismo. O que é, na visão da Bíblia, o homossexualismo. O que Deus pensa sobre isso e o que somos orientados a ensinar. Bem, sabemos que os quatro evangelhos, nenhum deles tem nenhuma informação acerca diretamente do homossexualismo. O próprio Jesus nunca usou a sua mensagem diretamente para falar com o homossexual. Por quê? Porque no período em que Jesus viveu, dentro da cultura judaica, isso é abominável. Talvez por essa razão, Jesus nunca se deparou dentro da cultura judaica, dentro do contexto judaico, com um homossexual. Mas por que os apóstolos irão falar sobre o homossexualismo? E por que eles vão bater maçantemente neste assunto? E a gente vê então, 35 anos após a morte de Jesus, um apóstolo aparecendo. E por que nós temos que respeitar esse apóstolo? Porque ele escreveu 14 cartas do Novo Testamento. É ele que é responsável por 14 cartas do Novo Testamento. Se o Novo Testamento tem 27 livros, 14 ou 16 cartas pertencem a esse homem. E o que ele vai dizer lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 18, exatamente aquilo que ele estava acostumado a ver. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, autor do livro de Romanos, ele era por nacionalidade judeu e também por nascença, porque adquiriu no nascimento. A cidade que ele nasceu, Tarso, era uma província conquistada pelo Império Romano. E o Império Romano, ele era uma cultura politeísta, ou seja, adorava vários deuses, a própria deusa Afrodite. Havia cultos, das sacerdotisas de Afrodite em templos em Corinto. Então, Paulo, ele percebia que os romanos, ele era muito aberto ao incesto, ao homossexualismo, à libertinagem, ao sexo livre, às tabernas, até mesmo as próprias casas de massagem hoje já existiam na época de Roma. Aliás, vamos ser sinceros, prostituição existe desde que o mundo é mundo, Mas o homossexualismo também já existia desde que o mundo é mundo. Nós sabemos que a cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída por causa de quê? Lesbianismo, o homossexualismo e a pedofilia e o próprio incesto que havia naquela cidade. Deus destruiu aquela cidade por causa disso, ok? E não foram só as práticas do homossexualismo que fez com que Deus se irasse. Nós sabemos que a própria
as pitonisas de Delfos, né? Delfos é uma cidade na Grécia, onde se ali estudava feitiçaria, né? Adivinhações, tudo isso levou Deus a destruir a cidade. Vamos no segundo vídeo sobre esse tema.